Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal BGG2, canal de board game feito para board gamers. Eu sou o Paladino Monge e hoje você vai aqui ver um vídeo de regras do jogo Clan 2. Mas Paladino Monge, você já fez vídeo do Clan? Sim, eu fiz, tá? E é por isso que eu falo, fique no vídeo, porque eu vou mostrar não é somente as regras do Clan 2. Eu vou mostrar pra vocês a regra dos dois, isso mesmo. Essa maravilha aqui, o Clan 2, com o que a Paper Games trouxe agora, você pode juntar essas duas caixinhas aqui e agora transformar um jogo de 2 jogadores para um jogo de 3 a 4 jogadores. E nesse vídeo aqui, você vai saber como jogar o Clan 2, na verdade vai ser uma revisão do Clan, que é praticamente as mesmas regras, e essa variante para jogar com as duas caixas em 2 jogadores, as duas caixas em 3 e em 4. Então é um vídeo completinho, se você gosta desse jogo, se você achava um jogo bom e que pena que não podia jogar com mais pessoas, seus problemas acabaram! Haha! Tá aqui o vídeo de regras para jogar com esses 2 joguinhos da linha Pocket da Paper Games. Valeu, Paper Games, ter trago aqui o jogo. Chega de delongas, vamos lá para a mesa, vamos ver como é que se joga Clan 2 e a mistura das duas caixinhas. Simbora! Então, meus queridos, vamos aqui aprender as regras do jogo Clan 2. Na verdade, eu podia até falar pra vocês, pessoal, vai lá no vídeo do Clan 1 que você já vai saber jogar o Clan 2. Sim, porque é a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo de como o jogo funciona e depois eu vou passar pra vocês aí os poderes dos clãs, né? Que aí sim muda do Clan 1 para o Clan 2. Como é que o jogo ele funciona, né? O Clan é um jogo de 2 jogadores, tanto 1 quanto 2. Você vai ter um baralho, vai colocar todas as raças que tem aqui no jogo e embaralhar e vai distribuir 13 cartas para cada jogador. Prontinho, tem 13 cartas aqui e o jogo ele divide em 2 fases. A primeira fase aqui é a fase que nós chamamos de recrutar seguidores, onde nós vamos disputar as cartas que vão sendo mostradas aqui desse deck. Então os jogadores vão jogar uma carta da sua mão, quem ganhar vai pegar esse seguidor que vai ser mostrado e quem perder vai pegar o do topo do baralho. Então é bem simples. Então no caso aqui, abre-se essa carta, aí o líder então vai escolher uma carta da sua mão, que não precisa ser a mesma facção dessa aqui. Você está batalhando para ganhar esse seguidor, mas a carta que você vai jogar é independente. Na primeira rodada, o líder vai ser o jogador mais jovem, mas na segunda até o final, vai ser o jogador que ganhou aquela mão, aquela vaza. Então o líder joga uma carta e o outro jogador, ele tem que seguir a carta do líder, tá bom? E aí vai ganhar quem tiver o maior número de seguidor. Se o jogador jogar uma carta que é diferente da do líder, o líder vai ganhar aquela vaza independente do valor. Então vamos supor que ele jogou um 6 aqui, mas esse jogador jogou um 7 aqui de um gnomo. Não importa se 7 é maior que 6. Como ele não repetiu, ele vai ganhar. Então o jogador vai ganhar essa carta aqui, que vai colocar virada para baixo, e quem perdeu pega a carta do topo do baralho. Essas cartas são descartadas e aí é revelada mais uma nova carta. E o líder, aquele que ganhou a outra mão, vai continuar sendo líder, no caso foi esse aqui, jogando uma nova carta. Um ponto muito importante é que se eu jogo uma carta, o jogador só pode jogar outra se ele não tiver. Se ele tiver, ele obrigatoriamente tem que jogar essa carta. Então ele teria que jogar, por exemplo, esse 8. Então ele iria ganhar essa mão, pega essa carta, e o outro jogador ganha essa carta. Isso aqui vai sendo feito até que todas as cartas sejam descartadas e cada um dos jogadores tenha novamente 13 cartas. E aí nós vamos para a segunda fase do jogo. A segunda fase do jogo é chamada de fase de apoiadores, onde a gente quer ganhar a maioria de votos de uma determinada facção, porque um novo rei vai ser aquele jogador que tiver a maioria dos votos das facções. Nós temos 5 facções, então se eu conseguir a maioria em 3, eu vou vencer. E aqui é um jogo de vaza mesmo, tranquilo, onde as regras permanecem a mesma. O líder então aqui, ele vai pegar e vai jogar uma carta da sua mão. E agora, como vocês estão vendo, nós não vamos disputar cartas que vão sendo reveladas. Nós vamos disputar as cartas da mesa. Então, quem ganhar vai ganhar todas as cartas ali da mesa. Então o líder ele vai jogar uma carta e as mesmas regras continuam. O jogador precisa jogar numa carta dessa facção.
Caso não consiga, ele não tenha, ele joga uma outra carta e aí, da mesma forma que na fase 1, como ele não jogou uma carta igual a do líder, ele perde. O jogador que ganhou a vaza vai pegar todas as suas cartas, vai colocar a virada lá para cima, que vai ser a sua carta vai ser o seu baralho de pontuação e vai jogar numa nova carta. Isso aqui vai acontecendo até que todas as cartas sejam disputadas. No fim, nós vamos fazer a pontuação. E a pontuação é bem tranquila. Os jogadores vão verificar a quantidade de cartas que tem de cada um dos clãs. Então você não vai somar o número, tá? É a quantidade mesmo. Quem tiver maior quantidade de determinado tipo de clã vence, consegue o apoio daquele clã. E quem tiver a maioria de clãs é o novo rei, é o vencedor da partida. Se houver um empate, quem tiver a carta de valor mais alto daquela facção vai conquistar o voto. Por exemplo, vamos supor que ambos os jogadores têm 5 cartas desse clã aqui e a maior carta é o 7. Então, esse jogador aqui é que vai vencer, vai ganhar o apoio deste clã. Se ainda permanecer empate, porque tem cartas iguais, e como vocês perceberam na fase 1, algumas cartas vão embora, quem tiver a segunda carta mais alta daquela facção vai ganhar, e assim vai sendo feito até que tenha um vencedor. Como eu falei, o jogador que tiver mais votos vai vencer o jogo. Se tiver empate na quantidade de facções, o jogador com mais cartas de facções é que vai ganhar o jogo. Isso aqui são as regras básicas que o jogo é permeado. Mas aqui nós temos uma pegadinha, que é o quê? Os poderes de cada clã. Porque quando eu jogo um poder de clã, um poder de facção, aquela facção vai ter algum tipo de poder que vai ter que ser efetuado. E as regras que eu apresentei aqui, elas podem sim ser alteradas. Então eu vou passar para vocês aqui todos os poderes dos clãs que vem no Clã 2. Vem comigo. Gnomos. Os gnomos que você ganhar na fase 2, você não coloca na sua pilha de pontuação. Você vai colocar à sua frente, porque eles podem ser esmagados pelos gigantes. E já que eu falei aí dos gigantes, qual é o poder deles? Os gigantes que você porventura ganhe na fase 2, eles podem esmagar um gnomo de mesmo valor. Então vamos supor aqui que o jogador ele ganhou uma vaza que tinha um gigante de valor 3. Então ele pode esmagar um gnomo de valor 3 do adversário. Então, esse gnomo aqui, ele vai ser retirado do jogo. Mas veja que o poder é do mesmo valor. Vamos supor que eu ganhei uma vaza, mas que tinha um gigante de valor 9. Por mais que eu tenha um gnomo lá na minha frente de valor 3, ele não é esmagado. Ele só esmaga do mesmo valor. Cabe ressaltar que você pode ter mais de um gnomo que seja esmagado numa vaza. Supondo que um jogador ganhe 2 gigantes que tenha valores de gnomos que o adversário tenha, cada gigante vai esmagar um gnomo. Profetas. Os profetas, o poder dele é ativado na fase 1, que é a fase quando você está recrutando. O vencedor da rodada, ele vai poder espiar a carta do topo do baralho e aí decidir se ele vai ganhar a carta que foi disputada na vaza ou pegar aquela carta do topo do baralho. Se ele escolher a carta do topo do baralho, aquela carta que foi revelada vai para o jogador que perdeu. A ativação do poder do Trolls também é na fase 2, na fase de apoiadores. Você só pode ganhar um Troll por rodada, não mais do que um. O que isso significa? Vai significar que existirão trolls que vão ficar aguardando a próxima mão. Ou seja, vamos supor aqui que tenha sido essa vaza aqui. O jogador ele vai ganhar apenas um deles. Ele pode escolher essa de valor 4, de valor 1, independente. Ele vai colocar lá e essa carta aqui vai esperar a próxima vaza. Vocês podem até deixar aqui de lado. O próximo jogador que ganhar aquela vaza também vai levar esse troll. Pode também acontecer de ter vários trolls aqui aguardando. Só um que vai vencer. A última mão, ou seja, a 13ª carta jogada por ambos os jogadores, o vencedor daquela vaza, aí sim vai levar todos os trolls que estão aguardando. E a última facção que nós temos é a facção dos dragões. Essa facção quebra a regra do líder. O último jogador que jogou um dragão, independente se ele vai ganhar a mão ou não, vai ser o líder da próxima vaza. E ele é ativado em ambas as fases, tanto na fase 1 quanto na fase 2. Dando um exemplo que um jogador jogou o gnomo e um outro jogador jogou o dragão, o jogador que jogou o gnomo ganhou, porque pela regra tinha que ser um gnomo. Ele vai ganhar a vaza, mas quem jogou o dragão, por mais que perdeu,
vai ser o próximo líder e não o vencedor daquela vaza. Nós temos uma outra facção, que é uma facção de expansão chamada Elfos Negros, que você pode jogar com ela, mas para isso você vai precisar substituir uma facção do baralho do Clã 2 e colocar os Elfos Negros no lugar. Cabe ressaltar que essa troca no Clã 2 você não pode tirar os gigantes e os gnomos, porque são clãs, facções que se complementam na jogabilidade, e no Clã 1 também temos duas facções que se complementam, que não pode ser trocada, que são os Cavaleiros e os Goblins. As outras você pode trocar tranquilamente. E qual que é o poder aí dos Elfos Negros? Na fase 2, ao ganhar ao menos um Elfo Negro em uma rodada, você precisa remover da sua pilha de pontuação outra carta que não seja um Elfo Negro. E se você só tiver Elfos Negros em sua pilha de pontuação, aí você não precisa remover nenhuma carta. E se você ganhar mais de um Elfo Negro em uma rodada, só precisa remover uma carta de facção. Pode parecer um poder ruim, mas é uma carta poderosa que pode atrapalhar os outros jogadores, uma vez que eles vão ter que tirar cartas de sua mão. E essas aqui são as regras para jogar o Clã 2. Regras simples, muito tranquilo. Mas agora eu vou mostrar para vocês como que joga com as duas caixinhas, Clã 1 com Clã 2. E o legal é que ao fazer isso, você vai poder jogar com 3 ou 4 jogadores. A primeira coisa é que você pode pegar os clãs e se misturarem, mas tem que ter o cuidado daqueles clãs que na jogabilidade se complementam. Você não pode tirar gigantes e gnomos e nem também tirar cavaleiros e também os goblins aqui do Clã 1. Tirando isso, vocês podem mover à vontade, inclusive colocar as expansões que tem também no Clã, que é a Fantasma, jogar com os Elfos Negros, isso é indiferente. Mas então vamos aqui para a explicação. Como é que eu vou fazer então para jogar com os dois se eu jogar com 2 jogadores? A primeira coisa que você vai ter que escolher entre gigantes e gnomos ou goblins e cavaleiros. Não dá para jogar com as 4 facções. Depois você vai escolher 3 outras facções, tanto do Clã 1 quanto do Clã 2. Você escolhe, pode ser uma daqui, 2 daqui, duas daqui, uma daqui ou 3 daqui, é indiferente. Todas essas facções você vai embaralhar e aí vai ser jogado normalmente na partida. E para o jogo de 3 e 4 jogadores, a mesma coisa. Você vai ter que escolher entre gigantes e gnomos ou goblins e cavaleiros. Depois vai escolher 5 facções entre as que estão no Clã e no Clã 2. Aí vai ficar também a seu critério. Posso pegar 3 do Clã, 2 do Clã 2, ou 3 do Clã 2, 2 do Clã 1, é indiferente. E aí nós vamos fazer uma distribuição de cartas, dependendo da quantidade de jogadores que você está jogando. Para um jogo de 3 jogadores, serão 12 cartas para cada jogador. E para um jogo de 4 jogadores, serão 9 cartas. Um detalhe muito importante aqui é que quando você joga com 3 jogadores, é cada um por si. Mas quando você joga com 4 jogadores, é um jogo de time, em que o jogador que estiver sentado à sua frente vai ser o seu companheiro. E a pontuação aí você vai somar de ambos os jogadores. E como é que funciona aqui para jogar com 3 ou 4 jogadores? A primeira coisa que vai alterar é que você não vai revelar apenas uma carta. Você vai revelar 2 cartas. Essas 2 cartas aqui é que vão estar sendo batalhadas pelos jogadores, tanto com 3 como com 4 jogadores. O líder, então, vai jogar a carta. Na primeira rodada vai ser aquele jogador mais jovem, depois aquele que ganhou a vaza. A facção que ele jogar é a que deve ser seguida, não é nenhuma dessas aqui, conforme as regras normais dos 2 jogos. Depois que todos os jogadores jogarem, nós vamos ver quem ganhou a mão. O jogador que tiver ganhado aquela mão, ele vai poder escolher a primeira carta daqui. O segundo colocado, ou seja, o jogador que jogou a carta logo abaixo da carta que venceu aquela mão, vai escolher a segunda carta. E o perdedor vai pegar aqui a carta do topo do baralho. Para 3 jogadores. Para 4 jogadores, vai ter que determinar quem é o terceiro e quem é o quarto. O terceiro pega também do topo, mas antes do quarto jogador. Para você determinar aí a ordem de quem ganhou, basta você fazer realmente aí a ordenação da maior para a menor carta daquela vaza. Em caso de empate, o jogador empatado vai ser aquele que jogou a carta primeiro. Em seguida, os jogadores que não repetiram a facção do líder também vão ser ordenados. E aí a maior carta, independente da facção que for jogada, é que vai ficar em segundo, terceiro. Uma vez que todos tenham ganho, então, uma carta aqui,
O vencedor daquela rodada, como já falei aqui, vai ser o líder. E aí vocês vão jogar novamente todas as rodadas até que todos ali tenham, para 3 jogadores, 12 cartas e para 4 jogadores, 9 cartas, para ir para a segunda fase. Na segunda fase, ela funciona com as mesmas regras, só que agora você não precisa ordenar mais, porque quem ganha aquela vaza leva todas as cartas, que serão as cartas de pontuação. A pontuação do jogo de 3 jogadores segue as mesmas regras para um jogo de 2 jogadores. Quem tiver a maior quantidade de facções vence. Em caso de empate no número de facções, o jogador empatado com mais cartas de facções que votaram nele ali é que vai vencer a partida. Se ainda persistir, cada jogador empatado vai somar aí sim o valor das suas cartas e quem tiver o maior valor total vai vencer. Mas para um jogo de 4 jogadores, como eu falei anteriormente, é um jogo de time. Então a pontuação vai ser somada entre os 2 jogadores, inclusive na quantidade de facções. E o time que conquistar mais facções é que vai ser o vencedor. Se tiver empate, vai seguir as mesmas regras para conseguir desempatar para um jogo de 3 jogadores. Vamos falar um pouquinho então das mudanças que nas facções. Vamos começar com os cavaleiros, que está aqui do clã. Ele, quando um Goblin é jogado pelo líder, e aí um cavaleiro é jogado, o cavaleiro ele vai vencer aquela mão. Mas pode ser que apareça mais de um cavaleiro. Nesse caso, o cavaleiro de maior valor é que vai vencer a vaza. Agora, se os goblins não forem a facção do líder, então o poder do cavaleiro não vai ser ativado. Doppelganger, que também é uma facção que nós temos aqui no clã. Eles ali, se não forem a facção do líder, eles são considerados como sendo da mesma facção do líder. Ou seja, não tem uma mudança tão grande, é mais ou menos da seguinte forma. Se o líder jogou aí um dragão e eu jogo um Doppelganger, ele vai ser considerado como se fosse um dragão. Agora, se eu tiver jogado um Doppelganger ontem aqui, como a minha facção de líder, aí eles não vão se transformar em nada, eles vão continuar sendo os Doppelgangers. Lembrando que um Doppelganger não assume os poderes especiais da facção do líder ou de nenhuma outra carta jogada durante a rodada. Ela apenas vai ser considerada aquela carta. Profeta, que agora nós acabamos de ver nesse vídeo de regras que está aqui no Clã 2. Na fase 1, quando um jogador ele vence a rodada, tendo jogado um profeta, então tem que ter jogado aquele profeta, apenas ele vai poder espiar a carta do topo do baralho. Mas quem é jogado em time, só ele que espia. Aí ele pode escolher ganhar aquela carta ou uma das cartas que foram viradas para cima. Se ele escolher ganhar a carta do baralho, ou seja, do topo aqui, o segundo lugar vai pegar uma das cartas do centro e vai escolher primeiro do que o terceiro lugar, que ficou em último. Para um jogo de 4 jogadores, quem jogou Profeta pega daqui, o segundo lugar vai pegar uma das cartas reveladas, o terceiro lugar vai pegar uma das cartas reveladas e o quarto lugar pega também do topo do baralho. Nós temos também os anões, isso mesmo, que é da Clã 1. Os anões da fase 2, quando o jogador ele jogou a carta de menor valor, não importando a facção, ele vai ganhar todos os anões jogados nesta rodada. Em caso de empate, na carta de menor valor, o jogador empatado que tiver jogado sua carta por último é que vai ganhar os anões. Uma mudança aí para a facção anão. E por fim nós temos a facção de gigantes, que também é do Clã 2, acabamos de ver aqui. Para um jogo de 3 ou 4 jogadores também temos algumas alterações. Se um jogador vencer uma rodada da fase 2 que tenha pelo menos um dos gigantes, todos os gigantes que foram jogadas nessa rodada vão esmagar pelo menos um gnomo de mesmo valor de cada um dos adversários do vencedor. Gigantes nunca esmagam os gnomos do vencedor da vaza e também do seu colega para um jogo de 4 jogadores. Sendo assim, é possível que múltiplos gnomos de um mesmo jogador sejam esmagados quando uma vaza é vencida. E isso aqui são as regras bem simples e tranquilas para você jogar Clã junto com o Clã 2, também já com as alterações aí das facções, para que você possa jogar com essa variante. Ufa! Acredito que aqui eu tenha passado tudo para vocês, para que vocês possam pegar essas 2 caixinhas e conseguir jogar com muito mais pessoas. Vamos lá para as minhas considerações finais. Bom, meus queridos, sei foram as regras para você jogar o Clã 2 e as 2 caixinhas juntas. Clã é um jogo muito legal de 2 jogadores, um jogo de vaza, que é bem divertido e que, cara, agregando
Clan com o Clan 2, você aumenta bastante a rejogabilidade, que você vai ter muito mais facções que trabalham diferente. Claro que tem alguns detalhes, né? As facções que se trabalham juntas, que é os gnomos e gigantes e os goblins e os cavaleiros, eles sempre vão ter que estar e você pode escolher um dos dois, né? Ou a facção, essas duas facções do clã ou a outra do clã 2. Mas as outras três, para um jogo de 2 jogadores, fica a seu bel prazer. E ainda tem as expansões Fantasmas e Elfo Negro. Então é muita facção para você jogar. E cara, o custo é muito barato. Para um jogo ali de uma rejogabilidade que aumenta bastante, relativamente joga rápido demais, 10, 15 minutos no máximo, e é hiper divertido, aquele jogo de vaza clássico que você consegue ensinar para qualquer pessoa, é muito, muito bacana. E quando você junta os dois, então, aí você resolveu o problema de ser um jogo só para 2 jogadores. Para muita gente não é problema, tá? Eu estou colocando aqui que eu, particularmente, prefiro jogos que tenham mais jogadores, mesmo que eu jogue também jogos com apenas um outro jogador, né? Mas eu gosto muito de jogos assim que seja de 2 a 4, 2 a 5 e que permita jogar com 2 jogadores. Mas voltando aqui, né, as minhas considerações finais, com as 2 caixas você agora pode jogar com 3 jogadores ou com 4. E quando você joga com 4 é em time, mas mesmo assim é bem divertido. Vale muito a pena. Se você não conhecia o Clan, porque não gosta de jogos de 2 jogadores, agora você tem essa possibilidade. E se você gosta do Clan, adquira o Clan 2, porque você só tem a ganhar. Vale muito a pena. Eu vou trazer, claro, as minhas considerações completinhas do jogo Clan 2 e também com essas 2 variantes. Aqui ficou apenas aí as regras, espero que auxilie vocês a aprender a jogar esse jogo fabuloso, mais um golaço da Paper Games. Muito obrigado por ter ficado até aqui, beijo Paladino, até a próxima. Fui!